Olá, começa agora mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque aí nas últimas semanas. E recentemente a gente acompanhou algumas notícias sobre governadores estaduais que foram alvos de processos de impeachment. Os motivos são diversos. O governador de Santa Catarina, por exemplo, Carlos Moisés, teve o pedido de afastamento baseado em uma compra de respiradores no valor de 33 milhões de reais que foram pagos com antecedência e sem garantia de entrega. E também pela contratação de um hospital de campanha com supostas irregularidades. Então, hoje a gente vai entender em quais situações um governador pode sofrer impeachment. Dividindo os questionamentos comigo, hoje eu recebo Ronald Barbosa, que é presidente da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Seja bem-vindo, Ronald. Obrigado, Mariana. Cumprimento a você que está nos acompanhando pela televisão e pelo YouTube em todos os estados. É uma grande honra e satisfação para a Alumni Direito UNB e para a TV Justiça contar com a sua audiência. Esperamos com o programa de hoje colaborar com o fomento do debate e difusão de informação para todo o Brasil. Mariana, é com você. Bom, para discutir o tema, então, deixa eu apresentar os nossos convidados. Via Skype, a gente recebe Ademar Borges, que é doutor em Direito Público, e também Paulo Martins, que é advogado e auditor do Tribunal de Contas da União. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, um prazer ter vocês com a gente. E eu já começo perguntando o princípio básico, né, que eu acho que todo mundo tem que entender. De que forma que o governador pode sofrer impeachment? O que ele não pode fazer, né? Explica pra gente, doutor Ademar. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês, com o público que nos assiste pela TV e pelo YouTube, agradecendo em especial o convite feito pelo Dr. Ronald. É uma honra estar aqui com todos vocês. Vamos lá. Eu acho que para explicar em poucas palavras o que significa esse processo de impeachment, o que um governador de estado, assim como um presidente da República, não pode fazer para não se expor ao risco de se submeter a um processo de impeachment, é importante registrar que o crime de responsabilidade, que é o que dá ensejo ao processo de impeachment, ele é um tipo muito qualificado de ofensa à Constituição. Então, são condutas dotadas de gravidade e que violem, preceitos ou aspectos fundamentais da nossa Constituição, que sugerem ou autorizam que esse tipo de processo seja levado adiante contra um governador de estado ou contra um presidente da República. O nosso sistema, ele é baseado na ideia de que não apenas a Constituição, mas também a lei define com maior clareza as hipóteses em que esses crimes de responsabilidade podem ser cometidos, mas, em linhas gerais, o impeachment ele se desenvolve em torno da acusação do cometimento de uma infração político-administrativa grave que ofende aspectos centrais da Constituição. Perfeito. Paulo, ouvindo a exposição do doutor Ademar, eu acho que uma coisa muito interessante para a gente trazer aqui também para a população é discutir os reflexos institucionais a respeito de um processo de impeachment. Muitas vezes a gente sabe como começa, mas quais são as repercussões institucionais que um eventual processo de impeachment pode gerar, quais são as consequências, explicando para aqueles que nos assistem aqui. Bom, primeiro eu agradeço o convite, a TV Justiça, Mariana, Ronald, Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito da UNB, oportunidade aqui de compartilhar junto com o Dr. Ademar as minhas opiniões pessoais sobre os temas que vamos debater aqui. Bom, como o Dr. Ademar bem colocou, o processo de impeachment ele se inicia a partir de um requerimento, a partir de uma denúncia apresentada por qualquer cidadão, a partir de uma suposta ocorrência de um crime de responsabilidade, com suas previsões na lei, no caso dos governadores, na lei 1079 de 1950, e é preciso observar que essas ocorrências precisam ser no curso do mandato, é uma observação
importante. Eu acredito que a principal consequência jurídica, né, que assim a gente pode elencar, e institucional, por consequência, é a mudança de comando do chefe do Poder Executivo, né, decorrente seja do afastamento provisório, no caso, quando o impedimento é admitido, ou definitivo, no caso de deferimento final aí do pedido de impeachment por 2/3 do Tribunal Misto Especial de Julgamento. Perfeito. O doutor Ademar quer complementar? Acho que ele queria falar. Exato. A resposta que o doutor Paulo deu é muito completa. Acho que nós já temos alguma experiência em torno desse assunto, porque vivenciamos no Brasil, há poucos anos, um impeachment de um presidente da República, da presidenta Dilma Rousseff, e esse processo foi muito noticiado, acompanhado de perto por toda a população, e, digamos, a concepção básica desse processo em relação aos governadores é muito semelhante àquela que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. Então, digamos, eu acho que a maioria dos brasileiros vão se lembrar daquele processo que ocorreu há cerca de 4 anos atrás e que eu acho que nos ensinou bastante. A população brasileira acabou aprendendo muito sobre o que é o impeachment. A geração não tinha vivido isso ainda, né? A gente nunca tinha passado por isso, né, Ademar? Exato, porque, quer dizer, nós tínhamos, eu já estava... A geração mais nova. O impeachment do ex-presidente Fernando Collor, mas o processo mais recente foi esse de impedimento da presidente Dilma, e foi esse que foi, eu acho que, extensamente divulgado e acabou, né, fazendo com que o brasileiro se familiarizasse, né, com essa linguagem do crime de responsabilidade, da natureza política do julgamento, né, feito nesse processo de impeachment e assim por diante. Essas linhas gerais do processo se aplicam também aos governadores de estado. Vou aproveitar aqui a sua fala, Ademar. Explica pra gente, então, qual que é a diferença entre os crimes comuns e os crimes de responsabilidade, se a gente puder dar um exemplo para quem está em casa entender. Sim, claro. Veja, embora a gente se valha aqui no Brasil dessa expressão crime de responsabilidade para se referir a esses atos dos chefes do Poder Executivo que dão ensejo ao impeachment, na tradição, na história desse instituto, nem essa palavra crime nem aparece. Quer dizer, mas, digamos, aqui no Brasil, seguindo a tradição norte-americana, que também deu esse nome de crimes a esses atos que dão ensejo ao processo de impeachment, mas o fato é que a ideia de crime em sentido estrito, aquela do direito penal tradicional, que é aplicada por juízes togados, quando o sujeito é denunciado pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário por ter eventualmente cometido uma infração penal, não é esse o sentido próprio do termo crime de responsabilidade. Embora os crimes de responsabilidade eles guardem alguma relação, alguma semelhança com os crimes comuns, aqueles do direito penal que a gente costuma conhecer, eles têm uma natureza político-administrativa. Isso quer dizer, quando o sujeito é condenado por crime de responsabilidade, ele não cumpre uma pena criminal. Ninguém pode ser preso por cometer um crime de responsabilidade. Na verdade, a consequência do cometimento do crime de responsabilidade é a perda da função pública e a inelegibilidade por um certo período. É possível que um crime de responsabilidade seja, ao mesmo tempo, um crime comum. Quer dizer, por exemplo, um crime de corrupção, que é o crime que as pessoas mais ouvem
quer dizer, falar quando se trata de um ilícito contra a administração pública. O crime de corrupção, ele é ao mesmo tempo um crime comum, o sujeito pode ser processado perante a justiça criminal, cumprir uma pena, inclusive de prisão, por isso, e pelo mesmo fato, se esse fato for comprovado, ele pode perder o cargo e ser condenado por um crime de responsabilidade. Então, embora apareça a palavra crime, tanto no delito comum quanto no de responsabilidade, eles têm naturezas bastante distintas. Tá certo. E Paulo quer comentar? Fazer algum comentário sobre isso? Sim, eu acho que é mais um comentário operacional aqui, né? Porque os crimes comuns, né, estão tipificados aí na legislação penal, como o doutor Demar colocou, e no caso dos governadores, eles são julgados aí pelo Superior Tribunal de Justiça, né? No caso do presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal. Já os crimes de responsabilidade, por serem infrações político-administrativas, eles são praticados por pessoas que ocupam, né, determinados cargos, também de envergadura, e caso a gente seja condenado por um desses crimes, como o doutor Demar colocou, ele não receberá uma sanção penal, né, uma pena propriamente dita, uma prisão ou uma multa, mas sim uma sanção político-administrativa, né, como foi colocado aí a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública, né. A gente viu alguns casos, né, não mais recorrentemente, no caso dos prefeitos, mas os crimes de responsabilidade que têm aparecido, né, que têm sido denunciados, na verdade, né, são os contra as leis orçamentárias e contra a guarda e o correto emprego dos recursos públicos. Eu acho que o que mais deixa a população indignada é que a maioria desses casos, dos recentes, envolvem questões de contrato com a saúde e a gente está vivendo uma pandemia, né, doutor? Bom, sim, a gente sempre precisa resguardar o direito à defesa, né, o contraditório é importante, né, o julgamento cabe a um órgão específico, né, então, como operadores do direito, a gente sempre tem esse cuidado, né, de tratar as denúncias, né, mas, sem dúvida alguma, todos prezam, né, pela correta aplicação dos recursos e muito mais envolvendo a saúde pública, sem dúvida. E, Paulo, deixa eu te perguntar, qual é a diferença existe alguma diferença de rito no processo de impedimento na esfera federal e estadual, ou elas devem seguir exatamente o mesmo rito? Eu digo isso porque muitas vezes aquelas pessoas que nos assistem, elas não entendem direito como é o procedimento, eles não entendem por que às vezes existe um ministro dentro de uma Câmara, de uma casa alta no Legislativo, eles não entendem como isso se reflete na esfera estadual. Então, existe uma obrigatoriedade de cumprir o mesmo rito? E se existe essa obrigatoriedade, como isso acontece? Bom, isso já foi discutido algumas vezes no Supremo Tribunal Federal. A Corte tem uma jurisprudência firme no sentido de que a competência legislativa é privativa da União, né, para a definição dos crimes de responsabilidade e, consequentemente, o estabelecimento das normas, do rito, do processo de julgamento, né, isso tem inclusive uma súmula vinculante, número 46 da Suprema Corte, e a lei, né, a Lei 1079, no caso dos governadores, é a que disciplina, né, que busca disciplinar esse rito, o processamento do impeachment desses cargos, né. Em alguns aspectos, difere-se da esfera federal, até pela especificidade dos parlamentos estaduais, né, que não são bicamerais como o federal. Nesse caso, a legislação dispõe sobre a formação para o julgamento de um tribunal especial misto, né, composto por desembargadores e deputados, né, para fins de julgamento. No caso federal, o julgamento é realizado pelo Senado Federal sob a presidência, né, do presidente do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, assim, como exemplo, o Supremo já firmou um entendimento, né, no caso, eu lembro aí a ADI 5895, ou na recente reclamação 42861, no sentido de que o prazo máximo de afastamento prévio, né, dos governadores deve seguir o mesmo prazo da esfera federal, né, bem como esse afastamento, no caso dos governadores, só seria possível, né, a partir do momento em que esse tribunal especial misto firmasse um juízo positivo aí de admissibilidade contra a denúncia. Vamos fazer então um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema. Não saia daí então um minutinho, a gente volta.
Estamos de volta com o programa Falando em Justiça. Hoje abordando, então, a questão do impeachment dos governadores, né, Ronald? No primeiro bloco a gente explicou, então, em que casos isso pode acontecer, como é que é julgado e tem mais uma questão referente a isso, né? Com certeza, Mariana. Eu queria, inclusive, aproveitar, porque impeachment é uma palavra que nem é da língua portuguesa, então eu acho importante a gente perguntar, primeiro, de onde surge o conceito de impeachment? E outra coisa, o Adhemar e o Paulo falaram que é um processo político-administrativo. Em que termos isso se diferencia do processo judicial normal para a população que está nos assistindo agora? O que é a diferença de um julgamento político-administrativo e de um julgamento jurídico normal? Adhemar, pode começar. Perfeito. Eu acho que a gente aqui, assim, sem me estender muito sobre a origem, mas a gente sabe que a origem, esse é um instituto que nasceu lá na Inglaterra, ainda pré-parlamentar, quando então a Câmara Baixa e a Câmara Alta faziam o controle da atuação dos ministros nomeados pelo rei. O rei não era responsável pelos seus atos, mas os seus indicados, os seus ministros eram responsáveis, e aí o legislativo lá, em um sistema bicameral, engendrou esse modelo em que a Câmara Baixa acusava o agente político e a Câmara Alta o julgava em termos estritamente políticos e, podia destituí-lo do cargo. Isso acabou sendo transportado para a experiência norte-americana, esse instituto acabou sendo adaptado ao presidencialismo pela Constituição norte-americana, no final do século XVIII, e aí depois os sistemas presidencialistas que se seguiram aqui na América Latina como um todo foram copiando, em termos gerais, o modelo americano. É claro que, com algumas diferenças. Lá o sistema é mais simples do que o nosso, né? Lá a Câmara dos Deputados, o equivalente à Câmara dos Deputados, acusa e o faz por maioria simples, ou seja, pela metade dos deputados, e depois o Senado, em apenas uma deliberação, por 2/3, decide pelo impedimento ou não. O nosso modelo brasileiro é mais complexo do que esse. Na verdade, a Câmara ela autoriza o processo de impedimento contra o presidente da República, e depois o Senado tem, pelo menos 2 rodadas de votação. Na prática brasileira há 3 rodadas, mas há no mínimo 2, que é aquele em que se dá a instauração do processo, é o momento em que o presidente da República é afastado, e mais à frente o julgamento final por 2/3, em que ele é condenado ou absolvido pelo crime de responsabilidade. O mesmo modelo federal é aplicado ao Estado, com a diferença de que quem exerce o papel equivalente ao do Estado é um tribunal misto, que é composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores, numa espécie de órgão especial que é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que é o órgão competente por instaurar o processo após a autorização dada pela Assembleia e por julgar definitivamente o governador, condenando ou absolvendo pelo crime de responsabilidade, o que leva à sua destituição ou não. Esse é um brevíssimo resumo sobre a história do impeachment e como ele é aplicado aqui entre nós. Super bem explicada, Adhemar. Agora eu quero saber do Paulo o seguinte. Paulo, a gente acompanhou, então, como a Adhemar citou no bloco anterior, o último impeachment que a gente teve, né, da presidente da República, mas historicamente a gente já teve outros tipos também na esfera estadual ou não? É algo raro aqui no Brasil? Bom, a gente tem um emblemático, né, procedimento de impeachment aí do então governador de Alagoas, Muniz Falcão, em 57. Né, é um procedimento que não foi concluído de maneira desfavorável ao então governador, que acabou sendo absorvido aí pelo Tribunal Misto de Desembargadores e Deputados, mas ele, em um momento, ele acabou sendo afastado provisoriamente do mandato, né? Eu acho que é importante colocar, e o doutor Adhemar iniciou isso, o controle, né, que é feito pelo judiciário, né? A Suprema Corte sempre instada a se manifestar, né, sobre
o rito, o procedimento, muitas das vezes, né? Seja também a recepção da Lei 1079, né, que regulamenta aí os crimes de responsabilidade, como que isso se deu com a entrada em vigor da Constituição de 88. A regulamentação em si, né, propriamente dita, da legislação, nós não tivemos uma inovação ao longo do tempo. A gente teve, sim, uma mudança, algumas vezes, de entendimento, né, da Suprema Corte, como, no caso, eu citaria aqui, da necessidade de aval prévio das assembleias legislativas para o caso de crime comum, em tramitação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos, né, do recebimento da denúncia, né, pela Corte da Cidadania. Enfim, eu acho que esse controle, né, que o Judiciário faz é interessante observar. E tem sempre uma dúvida, eu acho que uma dúvida que cerca a população, que é bem interessante. Quem deve assumir no caso de declaração de impedimento do chefe do Executivo? Como é que funciona a legislação? Qual é a ordem? Quem assume em seguida? Quais são as hipóteses para assumir o cargo? Porque, engraçado, sempre tem essa dúvida, né? Se o chefe do Executivo sair, quem que será o próximo na lista? Vou deixar o Paulo começar, então. Bom, a ordem natural aí, né, da sucessão, né, em caso de impedimento, é o vice-governador assumir o cargo, caso este também não tenha sido, por algum outro modo, afastado das suas funções, né? Ocasião em que aí assumiria provisoriamente o cargo o presidente da Assembleia Legislativa, né? Havendo uma sucessão de ambos os cargos do Executivo, e aí você precisa observar em que momento isso ocorre, né? Se ocorre nos 2 primeiros anos de mandato, convoca-se as eleições, né, diretas. E ocorrendo nos últimos 2 anos de mandato, há uma eleição indireta aí pelo parlamento competente. O Adhemar queria completar aqui a fala do Paulo. Por favor, Adhemar. Então, sim, a gente estava... o doutor Paulo comentava sobre o controle judicial, não é, né, do processo de impeachment, que é algo que acabou se consolidando na nossa experiência brasileira, até um pouco uma experiência muito própria. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim, a Suprema Corte não se manifesta, não tem se manifestado sobre os processos de impeachment que se deram por lá, mas aqui a gente acabou consolidando uma tradição de que o Poder Judiciário deve zelar pelo devido processo legal. Ou seja, ele zela ou garante o respeito às regras do jogo pelos órgãos que são incumbidos pela Constituição e pela lei de promover o julgamento. O Judiciário, então, apenas garante que o processo seja realizado de acordo com a lei vigente. Mas o Judiciário não é órgão revisor do julgamento que é promovido, seja pelo Senado Federal, no caso do Presidente da República, seja pelo Tribunal Misto de Deputados e Desembargadores, no caso dos governadores de Estado. É como se a gente dissesse, quer dizer, para as pessoas que não estão acostumadas a estudar esse tipo de processo, que quando o Senado da República brasileiro declara culpado um presidente da República por crime de responsabilidade, o Supremo não está autorizado a revisar esse entendimento ou substituir essa decisão por uma outra para absolver o presidente da República. A mesma coisa nos estados. Se o Tribunal Misto considerar que houve crime de responsabilidade, os tribunais de justiça nos estados também não têm competência para revisar o mérito dessa decisão. Os tribunais apenas fazem intervenções pontuais para garantir a justiça do processo, para que o processo se dê em conformidade com a lei e com a Constituição. E é isso que nos últimos dias nós temos visto acontecer em relação a esses processos que estão em andamento contra os governadores do Rio e de Santa Catarina. O Judiciário faz intervenções pontuais apenas para garantir que o processo se desenvolva de acordo com o devido processo legal. Tá certo. Muito obrigada pela explicação. Aproveito também para agradecer a sua participação aqui no programa, Adhemar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Paulo, também muito obrigada pela participação aqui no Falando em Justiça e pelas suas contribuições aqui para o programa.
Mariana, muito obrigado. Ronald também, estamos à disposição. Agradeço também o Ronald, que esteve aqui comigo no estúdio. Ronald, muito obrigada. Obrigado, Mariana. É um prazer e satisfação estar com todos vocês. Obrigado, Ademar. Obrigado, Paulo, pela participação. Bom, a gente chega ao fim, então, do Falando em Justiça. Muito obrigada a você também, que esteve conosco até agora. Se você gostou do programa, pode rever lá no YouTube. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero na semana que vem. Tchau.